Olá, essa é a primeira temporada do podcast Mulheres da Terra, de realização da SPM em parceria com a SECOM e a CEPROME. Aqui a gente vai fazer uma série de bate-papos sobre como as mulheres de hoje se influenciam da história de mulheres heroínas do passado. E a gente cada dia vai trazer uma convidada e também uma homenagem a uma heroína do passado. A heroína de hoje é a Catarina Paraguaçu e a nossa convidada é a defensora pública, Alessia Tuchá. Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com você e participar dessa iniciativa tão bonita e tão empoderadora. Sim, é alegria pra gente. Eu queria que você falasse primeiro um pouco do seu trabalho e se apresentasse. Obrigada. Eu sou defensora pública do estado da Bahia. Eu sou indígena do povo Tuxá, que é uma comunidade localizada aqui no norte do estado da Bahia, lá da região da cidade de Rodelas. E meu povo foi atingido por barragem, então, em razão disso, hoje nós temos tuxás em Rodelas, em Botirama, em Banzaê. E na Defensoria Pública, na condição de defensora, aí eu coordeno o grupo de trabalho sobre igualdade étnica, que é o espaço da minha instituição que trabalha com as demandas envolvendo direitos dos povos indígenas. Se você pudesse falar qual é o aspecto mais forte que liga as heroínas do passado com as mulheres que estão na luta hoje, qual que seria a característica da mulher indígena que você destacaria? Bom, característica da mulher indígena, a resistência. Falar sobre indígenas em geral, mas sobretudo sobre a mulher, é falar sobre resistência, é falar sobre força, é falar sobre luta. Mas se a gente for fazer esse link com a história, inevitavelmente não tem como falar sobre a presença da mulher indígena na história do nosso país sem falar sobre o processo de apagamento dessa mulher, né? Quando a gente trata especificamente sobre o 2 de julho, a figura da cabocla, muito celebrada, sempre presente nos nossos desfiles de independência, é uma figura muito presente no ponto de vista da imagem, mas sobre a qual pouco se fala. A cabocla ela é trazida para esse cenário, para esse ritual do 2 de julho depois. Há muita controvérsia a respeito da sua identidade originária, e isso acende nosso sinal vermelho para a seguinte questão: as mulheres estavam lá, as mulheres indígenas estavam lá, seja na luta pela independência da Bahia, seja na luta por outros momentos de luta do nosso país, mas a história delas não é contada. A identidade delas não é escrita no livro dos heróis da pátria como a dos homens costuma ser. Existe uma ausência dessas biografias, né? E retomando para a nossa homenageada de hoje, que é a Catarina Paraguaçu, ela tem uma história que é uma história ícone, digamos assim, né? De vanguarda. Ela é praticamente, eu acho que poucas pessoas sabem que ela que fundou de verdade a cidade de Salvador. Faz sentido? Faz. Tanto faz sentido ela ter sido essa mulher, como não se saber sobre isso, né? Quando a gente fala sobre Catarina Paraguaçu, ouve falar sobre ela, é muita ideia de a mulher indígena que casou com um homem branco. Mas ela é muito mais do que isso. Catarina é considerada, na história contada sem os apagamentos, como a mãe das mães. Por quê? Porque Catarina é essa mulher indígena que efetivamente casa com um homem branco perante a Igreja Católica. E olhe, a Igreja Católica, que inicialmente enxerga os povos indígenas como selvagens a serem catequizados, aceita essa mulher indígena, aqui na condição de sujeita de direito, de pessoa, né, de cidadã. Ela casa, ela é alfabetizada, e a partir disso a gente verifica muito um processo de emancipação, tanto de Catarina indígena ocupando esses espaços na sociedade branca, como da emancipação do próprio povo, de se perceber como capaz de ocupar esses espaços sem perder o seu traço cultural. Ela vivia entre Brasil e Europa, né? Consegue-se hoje ainda mapear os descendentes de Catarina? Há quem diga que sim, mas é muito assim, quando eu falo sobre esse processo de apagamento, tem muito disso. Você encontrar um nome, alguém, às vezes, que você consegue destacar na história, coisa rara quando se trata de mulheres indígenas, e a partir disso construir uma narrativa muito mais romantizada. Como eu disse, Catarina foi essa potência de mulher, mas o que se fala sobre ela é o romance, o fato de ela ter casado com um homem branco, né? E o processo de mapeamento acaba se tornando mais difícil por isso, porque a gente esquece, ou melhor, a história escolhe priorizar um aspecto romantizado, um aspecto ilusório, vazio, não vazio, mas superficial da vida dessa mulher, em detrimento de toda a sua caminhada e tudo que ela construiu mesmo e deixou de legado. Falando nisso, você havia citado ali, na sua conversa informal, sobre como a imagem que as pessoas têm de protagonismo do povo indígena
não demonstra como que a mulher realmente está à frente dos processos, né? A gente tem hoje uma ministra que é indígena, a diretora da FUNAI. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desmistificando esse lugar do cacique, né? Falar das caciques. Claro. Eu tenho muito orgulho de dizer que no meu povo nós temos muitas cacicas, assim, são muitas as mulheres que estão ocupando esse espaço de liderança perante o movimento indígena. E aí, o que é que acontece? Falar sobre essa posição da mulher no movimento indígena, a visão que se tem disso, é também falar sobre o papel do indígena na sociedade. Nós temos a história contada nos livros didáticos, que é aquela que, em 1500, houve o descobrimento desse país. É uma forma, né, muito suave de falar sobre o processo de invasão e exploração do território brasileiro, que já era ocupado por nós, povos indígenas. E nessa versão, o que é que acontece? Os indígenas estavam aqui, as caravelas chegaram, eles sumiram, foram catequizados, é como se tivessem sido exterminados. Hoje você não consegue localizá-los. Mas se esquece que nós resistimos. E nesse processo de resistência, nós chegamos a 2023 ocupando outros espaços. E a figura da mulher também. Essa visão de que o indígena está hoje no meio do mato, isolado, caçando, pescando, enquanto a mulher está em casa cuidando das crianças, pode ser realidade em algumas comunidades, mas não é o que prevalece, sobretudo nos povos indígenas do Nordeste. Quando a gente vê o movimento indígena no Nordeste, o que nós temos são mulheres encabeçando os movimentos. E quando eu falo encabeçando movimentos, é na condição de cacica, mas é também ocupando espaços, como, por exemplo, as organizações. E aí eu não posso deixar de citar a Patrícia Pancararé, que é a co-diretora do Mupoíba, né, a principal organização dos povos indígenas hoje do estado da Bahia. Então, o ser mulher já é difícil. O ser mulher indígena traz em si esse apagamento da história, associado ao machismo estrutural. Então, fica nessa situação de, olha, nós sempre estivemos aqui, não só cozinhando e cuidando, mas indo para o campo de batalha mesmo. Mas essa história nunca foi contada. Como militante indígena, como é que você vê a participação do povo indígena dentro da independência da Bahia? Como eu vejo em toda a história desse país. A sensação que eu tenho é que se nós pegarmos um quadro desses principais movimentos, principais revoluções que aconteceu na nossa história, feitas pelas bases populares, feitas pelos movimentos, se a gente pegasse um quadro, uma obra de arte mesmo, uma imagem, nós olhamos e vemos aquilo ali, o recorte que se tem. Mas se fosse para contar a história como ela efetivamente acontece, a gente sairia acrescentando várias figuras, inclusive os indígenas. Nós estávamos lá participando desses movimentos, não só sendo massa de manobra, não só sendo a base, mas participando das articulações mesmo, porque assim, a ideia de liderança, de gestão, é algo inerente à comunidade indígena. É assim que a gente funciona desde sempre. Mas, como eu disse, nesse apagamento intencional, essa parte da história não costuma ser contada. E aí eu já saúdo a iniciativa do podcast, porque é com iniciativas assim que a gente vê a história sendo reescrita para contar o dos sujeitos que não puderam aparecer antes. A imagem do caboclo e da cabocla, elas são clássicas, né? É o arquétipo que, quando se quer homenagear, sempre vem à tona. Eu queria que você me falasse um pouco sobre atual estereótipo que tem sobre o que é ser indígena, onde muitas pessoas, às vezes, são até grosseiras quando encontram indígena, por exemplo, usando tecnologia, falando várias línguas, perguntando coisas absurdas ao indígena, por exemplo, como que você lava cabelo, você conhece sabão, que é um tipo de preconceito mesmo, de discriminação. Então, eu digo que a história foi muito cruel com a gente, porque, primeiro, nós fomos expulsos do nosso território, nós sofremos essa tentativa de assimilação, né, de integração nacional, que nada mais é do que uma tentativa de apagar a nossa cultura, tirar de nós isso, para essa suposta integração nacional. E aí os anos se passaram, 5 séculos se passaram, e é como se não tivesse espaço para nós na história. O apagamento é justamente isso. Veja, nós estávamos aqui quando as caravelas chegaram e sumiram. Sumimos. Aí hoje você se depara com o indígena ocupando esses espaços da tecnologia, os espaços de poder, as instituições, e faz assim, mas como assim você tem celular? Como assim você sabe falar outro idioma? Como assim você acessa a internet? Claro, esse processo de colonização, esse violento processo de colonização, ele teve suas consequências que nós não pudemos escolher, nós somos submetidos a ele, só resistir, mas que trouxe influência para nós. Então, é inimaginável. Você não se assustaria se você encontrasse um homem ou uma mulher branca hoje, você se assustaria, na verdade, que dissesse assim, eu não tenho TV, eu nunca usei um celular, eu não sei nem para que serve uma roupa. Então, por que para nós é estranho? Porque
o processo de educação, a história que foi contada, é muito essa visão romantizada do índio que está lá, ele permanece, o índio, a ideia de índio é aqui no termo pejorativo mesmo, como se nós permanecêssemos ao longo de todo esse tempo, devêssemos permanecer à beira do mar, esperando as caravelas chegarem. Né? Sendo que houve o processo, nós fomos submetidos a esse processo, e esse acesso à tecnologia que, a princípio, essa exposição a esses outros costumes, que, a princípio, vem de forma violenta, na verdade, passou a ser utilizado, a gente se empodera desse espaço, a gente ocupa, demarca esse espaço e essas ferramentas e passa a utilizar como instrumentos em nosso favor. E aí, para mim, o principal exemplo é a própria educação escolar indígena. Porque quando a gente fala sobre escola, a gente está falando sobre o processo de catequização, o processo de subordinação dos indígenas, tentativa de subordinação dos indígenas. E hoje, quando a gente fala sobre a educação escolar diferenciada indígena, a gente está falando sobre a entrega do currículo formal também, mas sobre esse espaço de formação de lideranças. Então, iPhone e outros idiomas são recursos que nós temos acesso e que nós passamos a utilizá-los para fortalecer a luta do nosso povo. É tanto que tem representantes nossos participando da Assembleia Geral da ONU para falar no idioma da organização pela defesa da nossa causa. Sim. Como defensora e como indígena, para você, qual o conceito de heroína? O que é heroína para você? Nossa. Heroína... Eu acho que, e principalmente assim, o recorte do gênero, né? Não é herói, é heroína. É uma mulher comum. Toda mulher, para mim, toda mulher, e se eu falar para as mulheres indígenas, eu vou dizer que é sem exceção, toda mulher indígena é uma heroína. A ideia de heroína lá da Disney, da Marvel, daquela que tem superpoderes, que enfrenta a sociedade, corresponde perfeitamente à ideia das mulheres indígenas. Elas podem não ter o laço da verdade, da Mulher Maravilha, mas os poderes da Capitã Marvel, mas elas fazem isso ali, no seu cotidiano, no seu mundo, de lutar contra todos esses inimigos, a começar pelo apagamento, pela invisibilização das nossas lutas e lutos, pela necessidade de se afirmar nesse espaço e mostrar que eu sou indígena, eu tenho minha cultura, eu tenho meu vínculo ancestral e eu sou tão ou muito mais capaz do que qualquer outra pessoa de ocupar esses espaços. Se isso não for um ato heróico, eu não sei. Na SPM, nós temos uma superintendência que é para assuntos indígenas. O que você acha da importância desses lugares dentro do Estado? Essencial. Assim, acho que foi uma iniciativa tardia, é importante dizer, porque nós demoramos muito para ter isso, mas louvável. Né? Não é porque chegou tardiamente que a gente não vai deixar de celebrar. É algo, inclusive, a ser observado e copiado pelos municípios e por outros estados. Por quê? A Bahia, sobretudo na Bahia, né, que é o estado em que inicia esse processo de invasão do território brasileiro. Então, a agressão começou por aqui. É justo que nós sirvamos de exemplo de reparação também, de tentativa de reparação, nesse processo de recontagem da história. A Patrícia Pataxó, quem ocupa hoje essa superintendência, é para mim uma referência, ela vem se dedicando muito bem, vem realizando um trabalho com louvor, porque ela mostra isso, a possibilidade de você ocupar esses espaços políticos, para representar o seu povo, para dizer, para dar voz e vez ao nosso povo que não consegue, né, quantitativamente, ocupar esses espaços. Então, assim, e aí já fazendo um link com o próprio Ministério dos Povos Indígenas, também criado esse ano, também muito tardiamente, mas uma iniciativa louvável e que não pode retroceder. Apesar da tentativa de esvaziamento pelo Congresso das atribuições do Ministério, é o tipo de espaço que demorou a chegar, mas que não pode deixar de existir. Nós precisamos desse espaço, até porque eles não vieram como presente. Tanto a superintendência, como o Ministério, como outros espaços, a própria presidência da FUNAI hoje ser ocupada por uma mulher indígena é fruto da luta de muita gente. Então, ao mesmo tempo que é uma conquista a ser celebrada, é uma linha de chegada e, ao mesmo tempo, um ponto de partida, né? Porque significa o início de uma nova fase que a gente está avançando aí. Qual o recado que você deixaria para uma menina indígena que está adentrando a escola, a faculdade, que está tentando acessar um espaço de poder hegemônico para fora da sua comunidade? Que mensagem você deixaria para ela? Deixa eu pensar em uma coisa aqui que eu gostaria de ter ouvido. Na verdade, eu ouvi, né? Quando foi minha vez, há alguns anos, de sair da aldeia, de vir para a universidade, de morar longe de casa, longe dos meus pais, eu recebi muito apoio das lideranças da minha aldeia, assim, fazia reunião com os estudantes universitários, muito no sentido de,
Olha, lá as pessoas vão perguntar quem vocês são, as pessoas vão questionar os seus atos, as pessoas vão estranhar você usar roupa, você saber se expressar. Mas lembre-se que vocês não estão lá para agradar ninguém, vocês estão lá para ocupar esse espaço, estudem tudo o que puderem, honrem seu povo e voltem. Então, o meu recado seria esse. Saiam, vão estudar, vão fazer tudo o que vocês quiserem, vão voar, porque assim, tem tanto espaço para ser conquistado, tem tanto céu. Ailton Krenak fala sobre isso, né? Sobre segurar o céu. E tem tanto céu para ser conquistado, para ser desbravado. Só mantenha a tradição do seu povo. Traga em si, mantenha o seu compromisso, o seu vínculo, que é isso que vai lhe sustentar. É a sua ancestralidade que vai ditar seu caminho, é a sua ancestralidade que vai lhe conduzir, é o orgulho do seu povo, o compromisso com ele, como eu tenho com o meu, que vai fazer você suportar as barreiras que você vai encontrar. Porque assim, por ser mulher é mais difícil. Por ser mulher indígena, você vai ter que estar constantemente não só comprovando sua capacidade, mas também que você é efetivamente uma indígena e que ser indígena de forma alguma lhe obriga a corresponder aos estereótipos que se tem. Mas no final dá certo. Falando em tradição, você pode nos ensinar um pouco das tradições Tuxá? Falar de coisas que a gente talvez não conheça, para a gente se integrar um pouco mais. Dessa cultura que é tão rica e que a gente não tem, por exemplo, em livro, acesso à música. Aí a gente precisa de um podcast só para isso. Tem algum aspecto que você gostaria? Tem sim. Eu tenho muito orgulho do meu povo. Assim, do ponto de vista cultural, é muito rico. Tanto do ponto de vista espiritual, como dos saberes tradicionais, da medicina ancestral, do cuidado com as ervas. Às vezes eu brinco assim, eu não gosto de tomar remédio, e eu brinco assim, se eu estivesse em Rodelas, que é onde fica a minha aldeia, eu já estaria curada, porque mãe ia me dar um chá amargo, com certeza ia resolver. Mas o nosso toré é muito bonito, eu acho que quem puder, fica o convite, assista, busquem vídeos, nosso toré, que é o nosso ritual, a nossa dança, é muito bonito, é muito forte, é um momento de celebração, mas é também um momento de conexão. E aí, o outro aspecto que eu destaco e que eu tenho muito orgulho também, a educação escolar indígena. A escola da aldeia, sabe? Porque é fruto da luta de muita gente e hoje é uma referência no Estado. Hoje nós temos, assim, os índices de aprovação, os maiores índices de aprovação entre as escolas públicas em relação à Enem, em relação a vestibular. E é isso, é essa construção. Nós temos as nossas peculiaridades, os nossos rituais, bebemos a jurema, né? Mas tem muito esse cuidado de preservar as nossas tradições, fortalecê-las em cada um de nós e, ao mesmo tempo, nos preparar para esse mundo. Nos preparar para esse mundo formalmente. E fica o convite para quem quiser conhecer Rodelas. Que fica na Bahia. Fica lá no norte, quase na fronteira com Pernambuco. Vou fazer uma perguntinha polêmica. Falando de representatividade, vocês se deparam com pessoas brancas performando, passando-se por indígenas? Sim, né? Constantemente. E eu acho que mais do que o performar, é aquele discurso que muitas vezes é até bem intencionado. O pior, é aquele discurso que é até bem intencionado mas eu também sou. Porque, no final das contas, todo mundo é indígena nesse país. Seria interessante se fosse uma forma de reconhecer a história como ela efetivamente aconteceu. Mas, na verdade, essa fala é geralmente uma tentativa de silenciamento. De dizer assim, olha, não vem pedir mais direito do que eu já lhe dei, não, porque eu sou igual a você. E não é. Não é porque a minha condição de efetivamente indígena, de ser reconhecida como tal, de vir de onde eu venho, de manter o vínculo com o meu povo, infelizmente, me colocou muitas vezes numa condição de desvantagem social. E você que se diz que todo mundo que não pertence, mas que tenta trazer esse discurso para suavizar as diferenças históricas, você não precisou provar que você era. Você não precisa se reafirmar. Você não se sente agredido quando você ouve que é muita terra para pouco índio e você sabe que os povos do Nordeste não têm terra demarcada, entende? Então, isso é algo muito comum. Muitas vezes eu tenho consciência que é até bem intencionado, mas é algo muito... acaba sendo muito contrário ao avanço mesmo do movimento e, sinceramente, é uma tentativa de silenciamento das nossas lutas. É péssimo, não façam. Muito obrigada, Alessia. Eu que agradeço. Assim a gente termina. Foi ótima a entrevista, a gente aprendeu muito. E eu acho que já fica um gosto de quero mais para a próxima temporada. Eu te agradeço e viva a independência da Bahia, né? Com as nossas heroínas. Viva as mulheres da independência da Bahia.